Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Ortopcast. Diz aí, Vitor, o que a gente tem preparado aí pro pessoal? Fala, Giovanni, tudo bem, cara? Bem, vamos testar esse novo método, né? Finalmente, finalmente, essa nova metodologia aqui de comunicação. Estamos bem animados, tá? Tem uma estrutura bem legal aqui, um pessoal bem capacitado, bem preparado para Estamos ajudar aqui a direto gente. dos estúdios da Med Review. Exatamente. Depois a gente vai explicar o que é a Med A gente Review. vai trazer isso aqui. Então, pessoal, o podcast a gente acha que é uma ferramenta, né, hoje em dia muito utilizada, todo mundo escuta. Poxa, aqui a gente é de São Paulo, né? A gente mora aqui em São Paulo. O pessoal tá sempre no trânsito, velho. Então, enfim, todo mundo tá escutando podcast. Eu acho que é uma ferramenta que a gente precisa, né? É uma maneira que a gente vai ter de se comunicar. É uma ferramenta para o aprendizado nosso, né? Essa é a verdade. Hoje a gente tem uma ausência, assim, de podcasts focados, assim, em prova, no dia a dia da residência, do dia a dia do ortopedista, né? A gente tem dificuldade de ter conteúdo relacionado a isso. Então, a ideia minha e do Vitor é que a gente tenha um conteúdo acessível, fácil, bem descontraído, bem tranquilo, para você ouvir onde você estiver, né? Esperando uma cirurgia, né? Esperando a anestesista, que às vezes dá aquela enrolada, né? No trânsito, no ônibus, onde for, você conseguir ter, vamos dizer assim, um bate-papo bacana sobre informações da ortopedia. Será que a gente pode arriscar que a gente é o primeiro ortopcast? É o primeiro podcast de ortopedia, cara? Olha, Assim, não, focado em prova, né? Focado em prova. A gente tem até outros assim, mas eu acho que focado em prova, realmente, pelo menos na nossa pesquisa que a gente fez, a gente não encontrou nenhum. Acho que a gente vai extrapolar um pouquinho, né, da prova, lógico, porque falar da vida da ortopedia é uma coisa irresistível, né, cara? Sim. Não tem como não falar. Então, vamos começar esse podcast. Vamos lá, Stefano, solta a vinheta aí, vamos começar. Fala, pessoal, tudo bem? Então, assim, primeira coisa que a gente tem que falar é quem somos nós, né? Sim. A maioria aqui não conhece a gente, então hoje a gente vai trazer... Esses caras que apareceram e começaram a falar de ortopedia. O que eles comem, o que eles fazem, enfim. Pessoal, a gente vai falar um pouquinho da gente aqui, para vocês entenderem, até terem um pouco mais de ideia, né, tudo que tem, todo o background por trás da gente. Então, eu sou o Vitor Sequim. Eu sou o Giovanni. E o Giovanni Pacífico, meu amigo aqui, parceiro. A gente é ortopedista, tá? E eu, especificamente, comecei a minha formação na Universidade do Estado Onde do foi Pará. o seu técnico de medicina? Meu pré-requisito para ortopedia, eu fiz no Pará, pessoal. Eu sou do Pará, tá? Sou de Belém do Pará. E eu fiz a minha faculdade lá na Estadual do Pará, tá? Na Universidade do Estado do Pará. Lá tá a gente chama lá de UEPA. Aqui é UEPA. Assim eu tive que aprender, né? Isso e outras coisas que eu tive que aprender. Então, fiz lá. A gente não foi nenhuma faculdade super voltada para ortopedia, né? Acho que eu sempre quis fazer ortopedia, cara. Comecei realmente desde sempre. Acho que antes de entrar na medicina, acho que eu entrei na medicina, foi que nem a gente falou mesmo, cara. Foi meu pré-requisito para ortopedia. Eu entrei na medicina para fazer ortopedia, sempre gostei. Acabei minha formação lá e aí eu vim para cá e foi onde eu levei a primeira porrada da minha vida. Uhum. Eu entrei numa residência, uma residência pública, um serviço de renome aqui em São Paulo, bom, mas eu tava cru, né, pode cara? Citar nomes ou não pode? Melhor não. Porque podem me entender errado, assim. Sim. Então, na verdade, foi uma experiência boa. Acabou sendo uma experiência muito engrandecedora para mim, porque eu acabei desistindo, tá? Então, não se assustem, isso acontece demais, a ortopedia, né, Giovanni? Acho que é uma das que mais acontece isso, enfim. É uma residência pesada, É uma residência pesada, né, cara? A gente não veio muito preparado e tudo, mas enfim, toquei o barco, fiz aí de novo mais um ano, e aí eu passei no serviço privado aqui de São Paulo. Esse pode falar? Esse pode falar, eu acho, né? Eu fiz minha residência de ortopedia no Einstein, e aí eu acho que aquela desistência lá talvez tenha me preparado, porque eu peguei aqui que foi dos 3 R1, só sobrou eu. Sério? Sou eu, cara, né? Então, faz conta que tu não sabe, né? R único? R único. Então, mas assim, enfim, eu tive grandes parceiros aí na residência e acabei desenrolando, foi tudo bem, acabamos a residência, passei no teórico. Exemplar ou não? Não posso falar isso. Foi residente exemplar não, mas eu sempre vou contar pra vocês, viu? O Vitor era aquele residente, vamos dizer assim, da carochinha, aquele cara que era super focado, super
pontual, super Caxias, né? Chato, fala logo, chato, fala sério. Chato, né? chato. Depois eu vou contar um pouquinho da minha história, vocês vão entender que o Vitor fez parte da minha formação e era aquele cara chato, né? Tá aquele bom. cara Não embaçado, vai ficava no chorar. pé. Boa, então esse sou eu, me formei. E aí, quando eu acabei lá no hospital, a gente tem alguns, já tinha, né, alguns R4, a gente chama de aprimoramento médico lá. E Fellow, aí, né? fellow, enfim. E aí, cara, fui chamado pra gente montar o de ombro. Tive que me dedicar um ano aí, meio que piloto, né? Uma coisa meio que, entre aspas, sem valer, sendo que valeu muito, tá? Porque foi minha primeira vivência já como ortopedista e tudo, enfim, aprendi pra caramba. Eu fiz em ombro e cotovelo, tá? A gente montou o programa de ombro e cotovelo. E aí depois eu passei mais um ano fazendo aí sim, oficial, credenciado pela SBCOC. E depois que terminei tudo isso, eu fui convidado para ser preceptor da residência. Eu, muito inocentemente, Aceitou. aceitei, achando que ia ser uma coisa... Caiu no golpe. Cara, fala sério, eu lido com os residentes aqui todo dia, estou acostumado e tal. E assim, é muito desafiador ser residente, mas é muito, muito, muito mais desafiador ser Dá preceptor, trabalho, né? cara. Dá É trabalho. uma puta responsabilidade, né? Demais. E aí eu tive grandes parceiros na minha residência. Um deles, e um dos maiores deles, foi esse rapaz aqui, que meu honra. interlocutor, Que honra. que foi um dos caras que eu mais tive contato na residência e que eu tive chance de passar muita coisa, mas de aprender bastante. Então, assim, eu e o Giovanni, a gente é parceiro mesmo, passamos... tem aquela história, né, cara? Às vezes o cara que passa pela guerra ali, que se ferra junto, acaba criando um vínculo, e eu acho que foi mais ou menos o que aconteceu com a gente. Então, esse sou eu, hoje eu tô aqui, tá? O Giovanni vai contar um pouquinho aí da história dele. Tá certo, pessoal. Então, muito prazer conhecer todos vocês, tá bom? Espero que vocês gostem aí desse nosso produto. Então, meu nome é Giovanni Pacífico Júnior. Minha história é um pouquinho... Esse técnico meu de medicina, esse pré-requisito foi um pouquinho mais longo, né? Eu sou daqui de São Paulo, mas pelo Enem, na época, eu acabei passando na Universidade Federal do Maranhão, saudosa, a UFMA, né? Uma faculdade excelente. Cara, só uma coisa, é que eu sou meio velho. O teu Enem, ele já era aquele mais comprido, 2 dias e tal? Já era o SISU, 2 dias de prova, foi nesse esquema aí. Cara, eu sou meio velho. Na minha época, o Enem, ele tinha 63 Não. questões, lembra? Cara, foi tipo assim, primeiro e segundo Enem. Era 63 63 questões, não era? A que eu fiz já era 180 questões com a prova de difícil, redação. hein, velho? Difícil. A provinha um pouquinho mais pesada, né? No fim deu certo, passei na Universidade Federal do Maranhão, fui para lá, né? Foram anos maravilhosos da minha vida, um ano que eu me desenvolvi muito, né? E que faz parte, a gente já vai explicar, faz parte dessa minha ida para o Maranhão, eu estar aqui agora fazendo esse podcast para você, a gente vai explicar isso. No meio da faculdade, devido à distância da família, eu era muito novo ainda, entrei na faculdade aí com 17, 18 anos, eu comecei a tentar a prova de transferência para universidades mais perto aqui de São Paulo. E aí eu acabei, depois de uma história aí, eu acabei passando na Federal do Estado do Rio, né, a Unirio, também um abraço aí para meus colegas lá da Unirio, e terminei minha formação lá. Então foi metade no Maranhão, metade no Rio de Janeiro. Deixa eu dar um abraço pro pessoal da UEPA também, né? Pode mandar. Pode ser que a gente fique famoso, não sei, quem sabe, lembrar aí da casa. Beleza. E aí, lá no Rio, eu quis fazer ortopedia. Na verdade, minha decisão foi um pouco diferente da do Vitor, tá? Eu entrei na faculdade ainda muito novo, não tinha ideia do que iria fazer. E minha decisão para ortopedia foi do último ano de faculdade. Tinha aquela dúvida que é meio frequente, né, entre cirurgia geral e ortopedia. E aí eu fiz um estágio optativo lá no Rio e acabei decidindo pela ortopedia. Eu prestei várias provas, acabei passando em algumas universidades bem reconhecidas aqui em São Paulo, não vamos citar nomes, né? E no INTO também, no Rio de Janeiro, que é um serviço bastante de referência. Mas acabei optando, gostei muito, vamos dizer assim, das ideias, dos objetivos da residência do Einstein. E acabei realizando minha formação lá. E aí que vem o Vitor, né? Então eu era R1 e o Vitor era o meu R3, puxando a orelha. Né? Então eu cheguei perdido e o Vitor no início puxava bem minha orelha, mas depois a gente acabou virando amigo também. Valeu a pena, né? Valeu a pena. Faz parte, cara. Eu era chato desse. Fiz minha formação lá e também fiz o R4 de ombro, influenciado por esse cara aí. Tá? Então o cara é bom, viu? O cara é inteligente, o cara é dedicado. Então acabei fazendo minha formação em ombro também. E aí que vem a história desse podcast e vem a história da Ortop Review. Aliás, se você ainda não conhece a Ortop Review, por favor, tá na hora, né? Entra lá no nosso Instagram, Ortop Review, siga a nossa página e você vai entender um pouquinho melhor de tudo isso,
tá? Onde o podcast é apenas um braço, Isso, né, só desse uma parte projeto. de tudo que a gente faz aqui, tá? Se você está conhecendo a gente por aqui, eventualmente, né? Entrem lá, dê uma conferida. Sim. Monte de aula boa aí Já do tem bastante Giovanni, conteúdo lá. professor Giovanni, já Professor tem Giovanni. muita coisa boa do Já tem professor bastante Giovanni. coisa bem feita, tá? E usando aí as referências da prova, bastante conteúdo bacana mesmo. E aqui no podcast a ideia é que seja conversas um pouco mais light, vamos dizer assim, mais Um descontraídas. pouco mais informais, né? Uma coisa um pouco mais... Mas explica para eles, Vitor, o que é essa Ortop Review aí? Cara, a Top Review a Top Review, ela nasceu com o intuito de revolucionar o conhecimento na ortopedia. Então, a nossa ideia aqui é justamente trazer Mas conteúdo... esse objetivo aí é meio ambicioso, hein? Revolucionar o ensino. É forte, né, cara? Muito forte. Mas a gente está empenhado, né, Giovanni? Sim, A sim. gente tem se esforçado. Mas vamos lá, galera. Da onde surgiu a Ortop Review? Onde começou tudo, né? Tudo começou lá do Maranhão, comigo. Né? Eu tenho um amigo chamado Daniel Costa, um cara fenomenal, um cara fora de série. Né, cara? Fora de série. Fora de série. O Daniel sempre foi um colega de faculdade, assim, extraordinário. O cara era bom em tudo que ele fazia. Desde a parte do estudo, da parte prática também, né? Da parte profissional, vamos dizer assim, no atendimento aos pacientes. Mas ele se destacava mais mesmo nessa parte de estudo, né? Nas provas, na criação de resumos, no estudo mesmo direcionado. O cara tinha vários métodos de estudo que ele passava para a gente na faculdade e todo mundo foi bem. Tanto que da minha faculdade lá, muita gente boa saiu por influência do Daniel. O Daniel, ele acabou indo, vamos dizer assim, para o caminho errado, depois que terminou a faculdade, e ele fez oftalmologia na USP. Né? Ao ele acabar a faculdade, ele desenvolveu uma empresa. Né? Essa empresa é a Med Review, com esse objetivo, que é de revolucionar vamos dizer assim, o ensino, né, das especialidades médicas. Hoje a gente sabe, né, que, Vitor, que dentro da medicina mesmo, a gente tem grupos muito fortes que realmente revolucionaram o ensino médico. Isso, né? cara. E assim, eu vou te falar, assim, isso é realmente uma coisa que, cara, eu aprendi muita coisa com alguns cursos, assim, que, vou te falar... Assim, sem merchan, né? Sem Medicurso da vida. Mas, cara, assim, fala sério, quase todo mundo faz, ou já ouviu falar, ou já consumiu algum tipo de material do Med Grupo, né? E, cara, os caras são muito bons e, assim, produzem coisas de qualidade e é imprescindível, cara. Eu acho que, às vezes, a medicina é uma coisa tão ampla e, às vezes, tão esparsa, né? Tem tanto conteúdo para lá, tanto conhecimento para cá, que, às vezes, precisa de uma coisa para aglutinar aquilo e, às vezes, assim, o cara não vai te dar tudo. Sim. Mas ele vai trazer aquilo de uma maneira que você entenda e até se estimule, às vezes, de aprofundar e aprender. Hoje isso aí é quase uma necessidade, né? Porque cada vez mais, né, por diversos motivos que se discutem por aí, a vida é cada vez mais corrida, né? Essa vida capitalista, vamos dizer assim, tem que ganhar dinheiro, a gasolina tá cara, cara, tem que dar os pulos, né? Com certeza. Então, cada vez mais o tempo para a gente estudar é um tempo escasso. Quando você tem, vamos dizer assim, essas ferramentas, né, vamos dizer assim, esse grupo, né, para poder te oferecer uma educação de qualidade, uma educação confiável, de uma maneira mais acessível, isso facilita para todo mundo. Então, na medicina, a gente tem muitos grupos, né, o Medicurso, o Medcel, Hard Work, Medicina, vários grupos que fundamentam isso, mas nas especialidades médicas parece que isso é meio deixado de lado. Com certeza, isso faltava. Então o Daniel, ele teve essa ideia junto com o Bernardo, que é um colega dele, um R+ dele, assim como eu e o Vitor aqui. Eles ficaram em primeiro lugar na prova de título deles. Isso, né, quando cada um fez o seu ano, né, cada um foi em primeiro Felizmente na SBOT a gente não tem mais essa questão de colocação, né? Mas se a gente tivesse ficado em primeiro, a gente sabia. Talvez podemos a gente tivesse ficado em segundo. Fontes, né? Pelas fontes ocultas aí. Mas aí eles foram e criaram a Med Review, focada inicialmente na oftalmologia, no ensino da oftalmologia. A Oft Review, se você quiser olhar um pouquinho mais lá no Instagram deles, é um grupo de oftalmologia que realmente, Vitor, revolucionou, cara, a fez oftalmologia. A diferença. A gente vê, o Daniel mostra pra gente aqui até o feedback do pessoal, dos alunos. Sim. E, cara, assim, o Daniel é um cara tão especial, e o Bernardo também, né? Sim. Que, cara, quando ele foi mostrar pra gente, assim, um pouquinho, né, de como que é a dinâmica de aula a gente fica encantado, cara. A gente começa até a gostar da oftalmologia, né? E, cara, é impressionante, cara. Pega uma aula da ortopedia, assim, uma coisa que o cara não faz nem noção, assim, por onde passa e desenrola uma aula. Então, assim, ele tem um dom de didática, realmente, ele e o Bernardo, que a gente tá
assim, bem empenhado em ir atrás de conseguir chegar no mesmo nível, né, cara? A Sim. ideia é passar, assim, esse conteúdo, porque, assim, a gente, às vezes, passou nessa fase e não tinha, né, isso, assim. Às vezes você fica meio perdido, pô, o que eu vou estudar? A gente teve essa carência. O que a gente vai estudar? O que a gente tem que ver? Cara, o conteúdo pro TEOT é gigante, é tudo muito, às vezes, complexo. É uma leitura, né, cara? Você sai da faculdade, você tá acostumado a falar de hemácia, exames e não sei o quê. E, cara, ortopedia é um mundo à parte, é uma coisa completamente e diferente, assusta um né? pouco, né? Você pega um Campbell, por exemplo, caramba, como que eu vou ler um negócio desse? Como que eu vou... Não é só ler, né? É aprender aquilo ali, né? Então, a nossa ideia é isso, a gente fazer esse papel para vocês. A gente vai pegar, vai mastigar esses livros de referência para tornar a Ortop Review a referência da sua prova, onde você vai ali acessar... Caramba, o cara, eu juro que isso não foi treinado, esse rapaz tirou tudo aqui da cabecinha dele agora, é um marqueteiro, tá porque, ótimo. Assim, nosso objetivo é o quê? Que você tenha total segurança de que o nosso método de treinamento vai ser suficiente para você passar no TEOT. E mais do que isso, gente, não apenas passar na prova, porque depois da prova tem uma vida profissional, né? Pegar aquilo que a gente vai passar para vocês e levar isso para sua vida de trabalho. Com certeza, cara. Eu digo que, assim, eu gosto de imaginar, eu vejo dessa maneira, que o estudo médico, enfim, ele tem meio que duas vertentes. Isso é o meu ponto de vista. Tem gente que não concorda, muitas pessoas não concordam. Mas eu acho que a gente tem meio que dois métodos de estudos, assim, que é para a vida e para a prova. É um pouco diferente, às vezes, até a abordagem e tudo, mas todo conhecimento é extremamente relevante, né? E a gente tem planos na Ortop Review de trazer a coisa cada vez mais para a prática, né? Enfim, cursos no futuro, outras... Não vai ser só aulas que a gente está planejando em dar. Sim. A gente tem abordagens que a gente quer fazer diferente. O que acontece também, né, Vitor? As pessoas, a gente tem um grupo muito heterogêneo, né? Hoje, por exemplo, na Med Review, principalmente na Oftalmo, a gente tem mais de 1000 alunos, né? Então, dentro desse grupo, tem pessoas que elas aprendem melhor, por exemplo, com aula. Tem pessoas que aprendem melhor com questões. Tem pessoas que aprendem melhor, às vezes, com um podcast. Às vezes uma discussão de caso clínico, né? Exatamente. Né? Então, assim, nossa ideia é isso, a gente ter várias plataformas, vários dispositivos para poder estimular nossos alunos a aprender aquele assunto, aquela questão, o que seja. Então, assim, qual que é o nosso, vamos dizer assim, nosso objetivo agora inicial? Pegar toda essa estrutura da Med Review, toda essa estrutura que deu certo com milhares de alunos que eles têm e trazer isso para a ortopedia. Então, a gente vai ter curso, vai ter aula, vai ter questão comentada, YouTube, podcast, workshop, quem sabe um workshop, né, cara? Um método extremamente eficaz de aprendizado é a prática, né, cara? Botar na prática aquilo que a gente tá vendo. Então, eventualmente, alguns workshops, isso é uma coisa que tá no então, plano. Assim, por quê? Porque vai ter pessoas que vão se adaptar com uma plataforma, tem pessoas que vão se adaptar com outra para poder construir o conhecimento e a gente chegar no mesmo objetivo, né, que todo mundo quer, que é a aprovação no TEOT. Primariamente, né? Entre outros objetivos. Né? Lá na forca, na residência, ali, o cara meio que só tá pensando nisso. A verdade é isso. Vamos ser sinceros, a gente faz todo esse floreado, não, porque conhecimento é importante para a vida, porque você vai ser um melhor ortopedista se você aprender isso e tal. Galera, isso tudo é importante, a gente tem que levar isso em consideração, mas a realidade é a corda no pescoço. Né? Todo mundo tá aqui ouvindo esse podcast agora porque quer passar no TEOT. Né? Então, esse é o nosso principal objetivo, a principal montanha a subir é a aprovação no TEOT. Mas junto com isso vem as consequências positivas, né? Que você se tornar um ortopedista melhor. Concordo plenamente. Né? Com certeza. Então, galera, essas plataformas, assim, cada vez mais a gente vai estar disponibilizando para vocês. O mais importante hoje, né, é o Instagram, né? Então fiquem ligados no nosso Instagram, porque lá que a gente vai colocar todas em primeira mão, né, as novidades, o conteúdo e tudo. E assim, e o Instagram, ele é uma ferramenta tremenda, né, pro bem e pro mal, né? Mas pro bem aqui no caso, por quê? Porque, cara, você tá ali, às vezes, no ambulatório, esperando um paciente que atrasou. Pô, todo mundo o que faz? Pega o celular e dá uma atualizada no Instagram. Aí você viu um stories, sei lá, de um flashcard sobre... sei lá, osteocondromatose. Pô, uma coisa que não é tão usual, eu dou uma lidinha ali, às vezes lá na prova você vai lembrar desse podcast. Isso fica então a ideia vínculo, é isso, né, um Reels, um vídeo, uma explicação de questão, coisas assim que são fáceis de consumir, fáceis de você ver, e você consegue aprender com aquilo ali de uma maneira mais interativa, uma maneira mais tranquila. Show. Acho que é isso.
Acho que é isso, né, Giovanni? Deu para entender bem. Acho que a gente passou bem a ideia do que a gente quer trazer aqui. E assim, pessoal, esse primeiro episódio é um episódio mais introdutório. A gente jura, a gente promete que a gente está trazendo coisas legais aqui para vocês. O que faltou falar um pouquinho, Vitor, é da nossa ideia do podcast. O que a gente quer trazer para o podcast? Você fala um pouquinho pro pessoal? A gente tem, assim, várias ideias, na verdade, do podcast. Porque o podcast, o bom do podcast é uma coisa dinâmica, né, cara? É uma coisa que ela vai mudando conforme as coisas vão acontecendo. Então, a nossa ideia é não só trazer parte da prova e tudo, mas falar um pouco da vida também. Trazer um pouco algumas pessoas aqui para a gente conversar, falar sobre como que são as subespecialidades da ortopedia. Depois a gente vai falar um pouquinho como que é a vida do ortopedista. Às vezes isso daqui pode até chegar para uma pessoa que está na faculdade. Hoje mesmo, né? Hoje mesmo me procuraram aqui, alguns acadêmicos procuram, às vezes perguntam, pô, como que é a vivência do ortopedista? É bom que você já poupa tempo, né? Você pega lá, encaminha o podcast e já resolve isso, não precisa ficar falando. Nossa, isso ia me facilitar muito. A gente precisa fazer um episódio sobre como que é a vida da ortopedia, como que é a residência da ortopedia. Inclusive, nosso próximo podcast número 2, ele já está na fase de formatação, né? A gente está pensando aí na ideia de falar sobre as mudanças que a residência traz na vida do R1, do R2 e do R3. Então fique ligado que nas próximas semanas deve aparecer para vocês aí esse episódio que a gente vai gravar. Nosso episódio número 2. Isso. De muitos que ainda vão vir de conteúdo ainda bem que você não é radialista, hein, Vitor? Porque não. Por isso que eu virei ortopedista, cara. Fura osso é comigo. Sim, mas então a ideia é essa, galera. A gente, dentro do podcast, a gente vai discutir, né, essa vivência da ortopedia, a vivência da residência. A gente tem a ideia de trazer vários convidados para falar sobre as especialidades médicas, a vivência do cara de quadril, do cara de ombro, do cara do pé e tornozelo, né, para poder até ajudar quem está em dúvida aí, né, que é uma outra decisão que a gente tem que tomar. Né, grande parte das pessoas acabam decidindo fazer o R4 e tem dificuldade, às vezes, em escolher a especialidade. Né, então, a gente vai trazer um pouquinho focado nisso. A gente vai trazer especialistas para poder discutir casos clínicos, né? Então, às vezes, eu pego um caso clássico, por exemplo. Hoje, a prova teórico-prática do TEOT, né, é uma prova que se baseia mais nos temas clássicos de cada especialidade. Né? Então, pega, por exemplo, sei lá, na ortopedia pediátrica, a gente vai pegar um especialista para conversar sobre pé torto congênito. Né? Então, você consegue aprender isso de uma forma de conversa, descontraída, tudo, e sem ser uma aula formal. Sim, uma coisa mais maçante, uma coisa mais simples, mais coloquial mesmo, uma coisa mais do dia a dia, porque às vezes é assim que a gente aprende, né? É aquela história que tu falou, o cara uma aula, coisa meio uma metodologia muito fixa ali, muita coisa, o cara não absorve. Às vezes ele fica lá mexendo no telefone, pá, enfim, não tá mais prestando atenção. Acaba dispersando e tal. Assim a gente traz de uma maneira um pouco mais leve, né? Mais leve. E aí é ver se consegue passar informação também, né? Mas é isso aí, galera. Fique ligado. Não sigam a gente nas plataformas, tá? A gente também tá com o YouTube aí. YouTube, Instagram e agora, né, o podcast nas principais plataformas, principalmente aí no Spotify, né? Que é o que a gente mais utiliza. Que o Giovanni mais gosta. Sempre faz propaganda do Spotify. Fiquem ligados. Foi um prazer conhecer vocês. Sigam a gente. Vitor, dá uma palavrinha final para eles. Pessoal, isso aí. Eu espero que vocês gostem do nosso conteúdo. Fiquem aqui. A gente fica à disposição de vocês também, para vocês sugerirem temas, porque, enfim, às vezes tem coisas que não são do nosso dia a dia, mas a gente traz alguém aqui para falar e estamos disponíveis para sugestões. Então, foi um prazer. Acho que foi bem bacana essa questão aqui do podcast. Acho que vai ser uma coisa bem divertida de se fazer também. Sim. E espero que a gente consiga passar o máximo de coisa para vocês. Muito obrigado por acompanharem. Fiquem ligados aí nas plataformas, como o Giovanni falou, que com certeza vem mais. Bora lá, galera. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.